Olá, meus amores! Eu sou a Aline Castelli e hoje a gente vai falar sobre alimentos que parecem saudáveis, mas não são. E vamos começar pelo refrigerante zero. Bom, apesar do refrigerante zero não ter açúcar, a gente tem que lembrar que ele tem um teor altíssimo de sódio, o que causa hipertensão, problemas renais, retenção de líquido, que também vai fazer aí com que a gente engorde. Então, tudo que eu tomo em excesso também vai prejudicar. Então, eu posso tomar ele moderadamente, mas o ideal seria eu realmente excluir ele da minha alimentação. Porém, é claro que se eu fosse dar preferência ali entre um refrigerante normal e um refrigerante zero, em questão de calorias, seria melhor eu tomar o zero. Mas, como eu falei, não adianta eu trocar um refrigerante normal para um refrigerante zero e tomar um refrigerante zero todo dia. Que sim, ele vai ser em excesso e também vai prejudicar e também pode atrapalhar, né, no caso, fazer com que você ganhe peso pelo alto teor de sódio e também vai fazer você se sentir inchado por causa disso. Peito de peru. Apesar de realmente ter menos caloria, ele também tem um teor alto de sódio, aditivos químicos, corantes e conservantes. E devido a esses corantes, esses produtos que também são em grande quantidade, o nosso organismo, para ele combater o processo inflamatório e oxidante causado pelos corantes, ele tem que trabalhar mais para digerir. Então, isso faz com que falte nutrientes para outras coisas, fazendo com que a gente tenha menos energia, no caso, disposição. Então, a gente vai ficar mais cansado. Então, são alimentos que, apesar de parecerem saudáveis, pode deixar a gente mais fadigado, vamos dizer assim. Granola. Elas podem sim ajudar na dieta, porque elas contêm cereais e fibras que ajudam nas funções digestivas e na saciedade. Porém, a maioria das versões de granola que a gente vê aí no mercado, ela contém mel, açúcar, chocolate e várias coisas misturadas junto com ela. Então, o ideal seria eu dar preferência para uma granola sem açúcar e no máximo com castanha, coisinhas desse tipo. Porém, ela, mesmo assim, ela é calórica. Então, quem come aí granola em quantidade, achando que ela não vai engordar, não esqueçam, ela é calórica sim. Então, eu devo comer aí por dia, uma média, dependendo da dieta de cada pessoa, do que ela tem que seguir, umas 2 colheres apenas. E não um monte de granola de manhã, de tarde e de noite. Senão não adianta nada, porque ela é calórica por si própria. Salgados integrais. Bom, aquela historinha de, eu vou comer um salgado integral, porque ele é mais saudável, que é integral. Eu posso, não vai engordar. Gente, primeiro, né, a farinha integral, apesar de ela ser integral, ela também vai ser calórica. E quando a gente compra um salgado integral, praticamente quase todos os casos, ele é um salgado feito com farinha integral e farinha branca, e às vezes quase nada de farinha integral, fora que contém açúcar. E lembrando que apesar de, se for outro tipo de açúcar como mascavo ou demerara, também continuam sendo açúcar. Então, comer um salgado integral não vai te fazer ter uma refeição mais saudável, vai ser a mesma coisa. Então, isso é pura enganação. Suco natural de caixinha. Gente, isso vocês podem abolir da alimentação de vocês, porque nesses sucos não tem nada de natural. Aliás, na maioria dos casos tem nada de fruta. E mesmo que tenha alguma quantidade de fruta, quando você passa essa fruta ali pra caixinha e deixa ela tempos no mercado, ela vai perder todas as propriedades, todos os nutrientes. Fora que tem muito aditivo químico, muito conservante, corante, oxidante. Então, todas as coisas que vão fazer mal aí para a saúde de vocês. E contém muito açúcar, contém mais açúcar do que o próprio refrigerante, em quase todos os casos. Doces fits industrializados. Bom, os doces fits industrializados, ele contém também muito conservante. E apesar deles não conterem açúcar na maioria dos casos, eles têm açúcar, né, com outros nomes, como a maltodextrina. A maltodextrina, ela tem um índice glicêmico muito alto e ela metaboliza rápido, ela causa picos de insulina no nosso corpo e isso pode causar
Ele pode tanto engordar como causar até diabetes, dependendo da quantidade ingerida. Então, o ideal sim é vocês fazerem o Doce Fit na casa de vocês. Lembrem que aqui no canal tem algumas receitas. Então, o ideal é você saber o que está sendo colocado e você fazer. Você não vai precisar de conservantes, de outras coisas, porque não vai ser um doce que vai ser mantido aí meses no mercado. Então, você pode fazer sabendo o que está sendo colocado ali. E não se esqueçam, o açúcar, né, tem outros nomes. Então, não é porque está escrito lá sem açúcar que ele não contém açúcar. Chocolate diet. Bom, o chocolate diet, apesar de ele não ter açúcar, não significa que ele não é calórico. Porque para manter aquele sabor dele, ele contém mais gordura. E essa gordura torna ele tão calórico quanto o chocolate ao leite. Então, eu fazer uma troca de um chocolate ao leite por um chocolate diet não vai adiantar. Barrinhas de cereais. Bom, gente, aquelas barrinhas de cereais mais comuns que a gente vê no mercado, muitas vezes elas não têm quase nada de fibra. Elas quase não têm nada de proteína e muitas vezes são vendidas como barrinha de proteína. E tem muito açúcar. Você pode falar, mas eu fui lá e comprei a barrinha zero. Leia no rótulo, como eu falei nos Doce Fits. O açúcar, ele vem disfarçado. Existem outros tipos de açúcar. Então, às vezes, pode estar lá maltodextrina, extrato de malte, xarope de glicose. Então, às vezes, vão ter outros nomes. Vocês acham que não tem nada. E elas não são saudáveis, não vão ser saudáveis, né? Vão ser como se você estivesse comendo um doce comum. Então, o ideal seria, sim, vocês fazerem essa barrinha de proteína na casa de vocês. E logo, logo eu vou estar mostrando alguma receita aqui de barrinha, tá? Fiquem ligados. Biscoitos integrais. Bom, gente, para quem não sabe, para quem nunca pesquisou sobre biscoitos integrais, se vocês entrarem aí, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver isso. Que a Anvisa, ela não dá uma quantidade mínima de farinha integral que precise ter para o produto ser integral. Então, acontece que se o biscoito tiver 5% de farinha integral, ele já pode sim ser lá colocado como biscoito integral. Então, não significa que ele seja integral. Eu vou deixar para vocês aqui uma parte dos ingredientes, vocês vão perceber. Sempre ele vai estar lá enriquecido com farinha. Essa farinha é farinha branca. Então, muitas vezes, ele não tem quase nada de farinha integral. E sempre o primeiro ingrediente que tá lá marcado é o que contém mais. E se o primeiro ingrediente não for farinha integral, significa que não tem, a maior composição dela desse alimento não é integral. Então, leiam sempre os rótulos, leiam os ingredientes para ver se aquilo realmente é integral. As bolachas integrais, praticamente, você não acha normal no mercado um biscoito, né, que ele seja realmente integral. Então, não adianta você trocar o seu lanchinho da tarde por bolachinha integral. Margarina. Bom, gente, eu marquei alguns aqui só dos ingredientes, não marquei todos. Da margarina, para vocês só verem algumas coisinhas. Gordura vegetal hidrogenada, sebo animal, ácido sulfúrico, soda cáustica, leite de vaca, corante, aromatizantes artificiais, antioxidantes artificiais, e não são todos. E assim, pelo que eu pesquisei, a margarina não como fala, não tem certo tudo que contém nela, você não acha todos os ingredientes, eles são meio que escondidos, esses ingredientes. E essa gordura vegetal, ela faz muito mal para a saúde. Então, a margarina ela pode causar doenças metabólicas, alteração nos lipídios sanguíneos, hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, gordura no fígado, aumento dos triglicerídeos, colesterol, então doenças cardíacas também. Então, é um alimento que vocês podem abolir da alimentação de vocês, se vocês querem ter uma dieta saudável, né? Se vocês querem mudar a alimentação e fazer uma reeducação alimentar, esse é um dos alimentos que vocês podem começar retirando da alimentação de vocês. Sucos de frutas naturais. Gente, apesar de serem frutas e parecer natural,
o suco natural não é tão saudável quanto parece. Você fala, mas como? Se a fruta é saudável, o suco não vai ser? Bom, a fruta ela contém frutose. E ela tem todos os benefícios, os nutrientes que a gente precisa lá na fruta. Porém, quando eu passo essa fruta para fazer um suco, ela perde todos esses nutrientes, ela perde esses benefícios. Inclusive, ela perde fibras que ajudam a metabolizar, né, a frutose do nosso corpo de maneira mais eficiente. Então, essa frutose não é metabolizada direito. E ela tem os mesmos malefícios do que o açúcar. Então, ela vai afetar o nosso fígado, ela vai afetar o nosso pâncreas para estimular a insulina. E tem mais outros problemas, porque num suco de fruta, normalmente vai mais de uma fruta. Então, eu vou jogar em mais frutose e a maioria das pessoas ainda colocam açúcar. Então, suco de fruta descarta. Lógico que, se eu for pensar em questão de saúde, algumas frutas, sim, vão ser boas aí. É melhor do que eu tomar um suco de caixinha, um certo refrigerante. Falando de saúde, lembrando, eu acho que eu já deixei um vídeo que eu falava isso. Um suco de laranja, se a gente for comparar ele a uma Coca-Cola, por exemplo, em questão de calorias, né? Um refrigerante, às vezes ele vai ter mais caloria por causa da quantidade de laranja. Então, em questão de caloria é diferente. Em questão de saudável, a gente deixaria que o suco ele pode ser mais saudável do que um refrigerante. Mas é muito mais complicado. Então, o ideal seria realmente eu comer a fruta e não eu tomar essa fruta. Bom, meus amores, então é isso. Minha camiseta nova. Olha, gente, que linda. Vou mostrar a parte de trás dela. Gostaram? Bom, pessoal, por hoje é só. Comentem aqui se vocês querem mais vídeo falando sobre os alimentos. E é isso. Até mais. Um beijo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, hein? Se inscrever no canal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.